As rodas da resistência nascem do asfalto. Mentiroso, caluniador e mentiroso. Maluquista, filhotes da ditadura. Todos encontraram na ditadura. Cuba no era el primer país agredido. Cuba no era el primer país en peligro de ser agredido. Salve, salve, meus queridos e minhas queridas ouvintes. Aí vai mais um Materializando a História. Aqui quem vos fala é Rafael, psicólogo e psicanalista, amante da dúvida e um curioso das ciências políticas. Salve, salve, minha gente. Eu sou o Osmar, a famosa gatinha comunista, como diria a Rayane, minha querida aluna. E estamos aqui para, depois da falta do último podcast, a galera ficou com saudade de mim, exigiu a minha volta e tô aqui de novo para falar as mesmas farsas de sempre. Osmar, você conta mentira, não? Quem que exigiu sua volta, velho? Minha mãe. Bom, saudações a todos e todas que ouvem o nosso podcast. Eu sou o Cláudio, tô aqui em mais um episódio e sempre, sempre no contrafluxo da ignorância. Então sejam bem-vindos e hoje promete, hein? Hoje promete que hoje a gente tem uma dupla aí de convidados altamente gabaritados. É o André Bolonha de Castro Cardoso, ele que é formado em Ciências Econômicas aí na Facamp e atualmente está fazendo doutorado em Economia na Unicamp. Seja muito bem-vindo aí, André. Salve, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Osmar. Obrigado, Rafael. Obrigado, Cláudio, pra gente discutir economia. Só mandar um abraço aí pro pessoal do grupo de WhatsApp, os pós-coxinhas, que são todos ouvintes aqui do Materializando. Sensacional, muito bom. E estamos aqui com ele também, o Jane Jesus Pérez, que tem graduação em Ciências Econômicas na Unicamp, mestrado também pela Unicamp e atualmente está no doutorado, né, Jean? Seja muito bem-vindo aí, tá? Opa, salve, rapaziada. Muito obrigado pelo convite. É muito bom rever o Cláudio, o Osmar, conhecer o Rafael e conhecer um colega de curso, né, que a gente não se conheceu lá no Instituto de Economia, agora vamos discutir economia aí, o André. Abração a todos. Sensacional, muito obrigado aí de vocês dois terem aceitado aí o convite. Bom, e pelo currículo dos caras aí, vocês já devem estar suspeitando que a gente vai falar, né? O André já deu uma adiantada, vamos falar aí de economia, política econômica no atual governo, reforma tributária, enfim. Mas antes da gente começar o debate, vamos pro toque da caixinha e os agradecimentos? Vamos nessa, Rafa. Queria orientar todo mundo que gosta do nosso podcast, que não deixe a gente ir embora e que possa fazer um apoio em tempos de consciência na nossa vaquinha virtual e coletiva, que está no apoia.se/materializando a história. Então entra lá, faz a sua doação, que a partir de R$5 apenas mensais você pode contribuir, menos de $1, né? Obrigado, Paulo Guedes. E também você que curte e quer saber um pouco das novidades do Materializando a História, quer saber o que os materializaners pensam, você pode entrar nas nossas redes sociais, que é a do Twitter, @amaterializando, e Facebook, Materializando a História Podcast, que é a rede social do Osmar. É isso aí, os idosos piram nas minhas publicações nas redes sociais, no Facebook. Uma verdadeira referência à terceira idade. É isso aí. Sensacional. Algum agradecimento em específico aí, Osmar, Claudinha? Não, tô de boa, mano. Mandar aquele abraço pra todo mundo que nos ouve, né? O Momento Maguila que o André introduziu. Momento Maguila, isso. Mas não, ninguém especial, porque hoje nós estamos focados. Nós vamos falar de economia, rapaziada. Focado. Eu lembrei esses dias Eu quero agradecer aos astros que o Osmar soltou uns dias atrás. Foi sensacional. Quero agradecer aos astros, agradecer a vocês, agradecer a vida. Mas demorou, galera. Vamos lá, sem mais delongas. Jean e André, tema complexo. A gente pensou aqui, pelo tema ser complexo, uma pergunta um pouco mais simples, né, para disparar. E aí depois a gente vai tocando aí os assuntos com maior profundidade. Que me veio assim, né, algo que eu escuto conversando com amigos, com parentes, que é muito comum você ver essa queixa, dizendo assim que o Brasil é um país que tributa demais. Traz muita tributação, o imposto é muito alto e tudo mais. E o Estado entrega muito pouco, que o Estado é inchado, ineficiente e tudo mais. Isso geralmente assim vem muito, principalmente da galera que trabalha nesses pequenos comércios, pequenos empreendimentos, tudo mais. É muito comum você ver esse tipo de queixa. Queria perguntar para vocês aí que vocês estudam a área da economia, né? O que há de verdade, o que há de mentira nessas afirmações? Isso que é quase um consenso para muita gente. Afinal, o Brasil tributa muito? O Brasil tem um Estado inchado e ineficiente ou não? Essa pergunta é muito interessante, mas para discutir
essa questão se tributa muito, é preciso questionar quem é muito tributado e quem é pouco tributado no Brasil. Se nós vamos pegar a carga tributária brasileira, hoje ela é em torno de uns 33, 35% do PIB. Países que têm os chamados estados de bem-estar social, como por exemplo os países escandinavos, possuem cargas tributárias muito mais elevadas e tudo mais. Mas a questão chave é quem é tributado e quem não é tributado no Brasil. Essa que é a grande discussão. Hoje, os impostos no Brasil, eles são o que a gente chama regressivos, né? Que incidem muito sobre o consumo, ou seja, quem paga mais impostos é a parcela mais pobre da população. Por quê? Porque compra bens, por exemplo, alimentos, que são muito tributados, então uma parcela grande da renda dessas pessoas acaba sendo tributada, enquanto que os mais ricos, os milionários, bilionários, eles acabam proporcionalmente da sua renda pagando menos imposto. E aí, nesse sentido, a classe média também é muito tributada, porque ela fica um pouco nesse meio termo também, porque ela paga muito imposto indireto por compra de bens e serviços, e ao mesmo tempo também existe a tributação direta também incide sobre ela. Então, essa sensação que vem da classe média que se paga muito imposto, ela tem uma certa verdade, porque não se tributa quem se deveria tributar, que são os mais ricos, os super ricos. O André deu os parâmetros para a gente responder essa pergunta, né? E eu estou lembrando de um caso aqui, que na universidade, sempre a nossa primeira aula é dada por um figurão, uma pessoa notável, uma pessoa que é muito respeitada dentro do ambiente acadêmico, ou mesmo na sociedade, são as aulas magnas. E uma vez a gente convidou o professor falecido recentemente, Wilson Cano, um dos maiores economistas brasileiros do século XX, e ele dizia que um bom economista é aquele que aprende a pergunta do advogado, que é a pergunta do depende, porque tudo sempre vai depender muito na economia, da sua perspectiva. O que ele estava querendo dizer é que depende da sua perspectiva de classe, que foi o que o André disse. E nós vamos discutir que 35% da carga do PIB é muito? Para um padrão mexicano, para um padrão ugandense, um padrão tanzaniano é bastante. Mas isso, via de regra, tem uma altíssima correlação com o tamanho do serviço que você quer ter, né? E depende também da perspectiva individual, não só coletiva. Mas, por exemplo, eu pago muito? Com certeza, quem vai comprar um saco de arroz agora a R$20, essa pessoa vai pagar bastante coisa, bastante imposto. Vai fazer financiamento para pagar, né? Exatamente. Essa pessoa vai pagar. Exatamente. E dependendo da renda que ela tenha, que é uma decisão de sacrifício, né, comprar um arroz hoje, ela vai pagar muito imposto. Agora, por exemplo, se nós estamos falando de uma pessoa que é uma proprietária de um iate, ela não vai pagar nenhum tipo de IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Porque os iates, eles não são entendidos assim. Apesar de eles serem os veículos cuja a propulsão, né, por um veículo automotor, ou seja, ele tem a propriedade de um veículo automotor, ele não paga o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. E podemos dar outro exemplo. Uma pessoa que adquiriu uma casa, Minha Casa Minha Vida, na faixa de renda 3 salários mínimos. Aquela pessoa que paga R$50 de parcela. É um caso, assim, bastante representativo dentro dessa faixa. Essa pessoa paga IPTU. E o IPTU, ele não é baixo. Ele, via de regra, estamos falando de um ano, as pessoas pagam o equivalente ao que seria uma parcela de aluguel. Mas a pessoa, por exemplo, quem é proprietário de uma fazenda gigantesca, não paga o correlato do IPTU, que é o ITR, Imposto sobre o Território Rural. Eu trabalho na área, né? Eu mexo com finanças públicas, municipal e estadual. Eu sempre trabalhava com o seguinte dado, e esse dado ele já rompeu. Todo o ITR do Brasil, todo o ITR, todo o imposto que os fazendeiros, os donos de terra pagam no Brasil, não é equivalente a um ano de IPTU do município do porte de Piracicaba, entendeu? Para vocês terem noção, né? Imagina o tanto de terra que tem no Brasil, imagina os proprietários de terreno. E nós estamos ainda fazendo um corte aí que tem imóveis mais caros, né? Então, essa conta aí, né, já que nós estamos num podcast materializando, né, para a gente materializar bastante, trazer para o material concreto pensado, existe uma grande nuvem de alienação em torno desse debate. Há uma alienação muito grave, porque as pessoas elas acham que há uma linearidade entre quem é rico e quem é pobre. Não é assim no Brasil. O Brasil, como o André ele comentou anteriormente, o Brasil ele tem uma divisão muito desigual da carga tributária. E ela incide, basicamente, sobre aquelas pessoas que não conseguem acessar escritórios de contabilidade, bons escritórios de advocacia, para se ver livre do imposto, que são os ditos impostos diretos, que é o imposto no saco de arroz. Né? Então é isso. Assim. Então
eu começaria por aí, problematizando essa questão dessa afirmação altamente ideológica de que o Brasil se paga muito imposto. O Jean, e aí André também, se quiser comentar, mas tem alguma explicação material mais concreta assim, do porquê que, por exemplo, o iate não é considerado um veículo automotor, ou enfim, esses símbolos aí que você indicou no exemplo? Tem uma decisão do STF, Isso aí chegou no STF e, se não me engano, olha, eu tô chutando aqui, que eu acho que foi o Gilmar Mendes que fez a relatoria disso. Né? Então tá certo. Isso, ela não chegou, mas eu posso checar depois para a gente dar essa informação correta. Mas é isso aí, bateu no STF e o STF teve entendimento de que helicóptero, jatinho particular e iates, barcos, lanchas não são IPVA. Que vai aliviar aí a grande massa da população, né, que tem em abundância aí esses bens, né, realmente. Lógico, você acha que eu saí da escola agora e cheguei aqui para gravar esse negócio? Como? E tem uma questão também histórica, né, sobre a regressividade do imposto, que a última grande reforma tributária no Brasil foi feita na ditadura, né? E o modelo previsto da ditadura, o modelo econômico, e principalmente de distribuição de renda, era extremamente conservador, né? Extremamente no sentido de onerar mais as classes pobres, menores, e beneficiar as classes mais ricas, porque a ideia ali era que elas que iam trazer, iam consumir os bens como automóveis, bens ligados à industrialização, né, que estava sendo feita ali estava progredindo nos anos 60 e 70, então precisava haver essa concentração de renda para que as classes mais altas conseguissem adquirir esses bens que só estavam disponíveis a essas classes mais altas. Então, eu acredito que muito dessas decisões, inclusive tanto do STF, como já mencionou, tem esse caráter histórico que vem, inclusive, da ditadura, essa regressividade, né, o que a gente chama, regressivo porque aqueles que ganham menos pagam proporcionalmente mais impostos. Isso é uma questão histórica e que, em grande medida, tem suas raízes lá nas reformas tributárias feitas lá nos governos militares. Esse lance deixa eu só fazer uma perguntinha, uma colocação rápida. Esse lance do iate, do jatinho, do helicóptero e tal, não pagar IPVA, tem a ver também com uma justificativa que é obviamente hipócrita e farsesca, mas eu não sei dizer exatamente qual é o argumento, mas há um argumento dentro dessa decisão do STF de que eles já pagam outro imposto, então seria colocar imposto sobre imposto, seria acumular tributação. Você sabe, já como é que é essa justificativa assim, concretamente? Sim, porque no Brasil, constitucionalmente, você não pode ter a bitributação. Você pode tributar 2 vezes a mesma transação, né? Que é isso, né? Que é você carregar um bem, né? Um ativo. Você não pode tributar 2 vezes. É o mesmo argumento, que é um debate que está hoje na pauta brasileira, que é de tributar os dividendos, os dividendos distribuídos. Então, por exemplo, proprietário do Bradesco, um dos proprietários do Bradesco, ele recebe uma parcela, porque ele é dono, né? E como que essa parcela que é destinada a ele já foi anteriormente tributada, porque o Bradesco pagou imposto de renda sobre pessoa jurídica, né? A gente paga de pessoa física. Como que o Bradesco já pagou, em tese, o imposto de renda sobre pessoa jurídica, essa pessoa que recebe esse dividendo, ela não paga igual a gente, por exemplo, paga imposto de renda. Então, vocês recebem o salário, a atividade é o seu trabalho, ela não foi tributada ainda, mas você recebe o salário, paga o imposto de renda. E o proprietário do Bradesco que recebe lá, digamos, 100 milhões de reais de dividendos, ele não tem nada tributado da fonte dele, pagadora. É a mesma ideia, né? A mesma ideia que está por trás. Mas essa questão do iate, depois também tem uma questão também direcionada ao uso dele, né? Ao uso do trabalho. Tem uma questão também, um argumento jurídico nesse sentido. Mas no Brasil também, o principal da argumentação é esse. Constitucionalmente você não pode pagar 2 tributos sobre a mesma transação. Esse também é um outro argumento. É interessante que é uma irracionalidade completa, né? Porque não leva em conta, cria uma regra geral que aparentemente, né, geraria uma justiça, porque, veja bem, é muito injusto cobrar imposto 2 vezes sobre a mesma coisa. Primeiro que não é a mesma coisa, mas tudo bem. Mas isso gera, né, uma falácia, uma mentira que alimenta aquele sistema da alienação da sociedade na percepção sobre o que é o sistema tributário brasileiro, né? Eu queria aproveitar esse tema de alienação e de falsa percepção da realidade sobre um outro tema específico que
a gente tem esse debate também posto no senso comum, né, na sociedade como um todo. É que também como se fala que o Estado é inchado a partir da perspectiva tributária, há também a perspectiva de que o Estado seria inchado do ponto de vista do funcionalismo público. E aí, diversas vezes, algumas tabelas aparecem na internet fazendo a comparação do número de funcionários públicos fazendo a relativização com a população, com o número geral de habitantes do país e tal. E aí eu queria fazer essa pergunta para vocês, né? Já que a reforma administrativa parece ser aí a bola da vez no legislativo brasileiro, encabeçado pelo Paulo Guedes, queria saber de fato, o Brasil é um estado inchado da perspectiva do funcionalismo público? Eu estava estudando essa reforma esses últimos dias, viu, Cláudio? E assim, a divisão que existe dentro da sociedade brasileira, essa profunda concentração de renda, essa desigualdade que não se expressa só na renda, mas ela se expressa das múltiplas formas que a gente imagina, né? Tem a intersecção de raça, de gênero, de origem, né, regional, somos pessoas, né, que nascem em outras regiões que não do Centro-Sul. Enfim, ela se expressa também dentro do corpo dos servidores. Né? Por exemplo, é aceitável, assim, eu tenho problematizado muito isso em botecos, que é o lugar que você tem as melhores ideias. Por que a gente tem exército no Brasil hoje? O exército ele sempre serviu para duas ideias básicas. Primeiro, eles justificavam. Eles justificam a si mesmos com a ideia de que eles defendem a Amazônia e eles justificam a si mesmos com a ideia de que eles formam ótimos quadros para o Estado brasileiro. Essa foi a ideia aí. O André citou a reforma tributária que aconteceu nos primeiros anos da ditadura civil-militar de 64. E eles usavam esse argumento. Nós formamos bons quadros e nós defendemos a Amazônia. A Amazônia, quem está comandando lá e quem está controlando os grileiros é o Salles. A gente sabe disso, ou seja, é um civil. E os militares que estão no governo não conseguem fazer absolutamente nada para barrar esse tipo de destruição de um patrimônio. E os quadros ótimos que nós estamos vendo é o senhor Pazuello, né, o nosso ministro da Saúde. Esse tipo de quadro que está sendo gestado, né, que está sendo formado na Escola Superior de Guerra da Armada. Não, Jean, então, tem assim, também o general Heleno, que é do GSI, e entrega os dados pessoais dele numa postagem no Twitter. Exatamente. Então, assim, vamos discutir então a verdade. Eu não acho que a priori a gente tem que ter uma ideia, não, falta servidor, sobra servidor. Tem servidor que está fazendo hora extra, entendeu? Tá? Assim, tem certas funções que a gente tem que repensar e devem ser remodeladas à guisa do interesse nacional, né? E o Brasil, essa divisão, essa desigualdade que existe na sociedade brasileira, ela se expressa dentro do corpo de funcionalismo público. Se você pegar, por exemplo, o André é doutorando, tudo indica que ele vai seguir uma carreira, né, vai utilizar todo esse conhecimento, né, esse cabedal intelectual que ele está adquirindo, essas relações que ele consegue fazer para se tornar, vamos dizer que ele opte pela carreira de professor universitário. Ele estudou, vamos fazer a conta, 5 anos na universidade, na graduação, fez um mestrado de 2 e está fazendo doutorado agora de 4. 4 anos, né? Que a quarentena, a pandemia, tudo indica que vai atrapalhar um pouco. Mas o André, ele vai entrar numa carreira que paga menos do que um servidor do ensino médio do judiciário, que não fez graduação, não fez mestrado, não fez doutorado, né? Então, assim, há uma desigualdade. E nós não estamos falando de outras funções que a quarentena nos mostrou extremamente importantes da perspectiva social. Por exemplo, os profissionais da área da saúde, do corpo médico, os profissionais da limpeza urbana, os profissionais de todo tipo de higienização da sociedade, né? Coleta de lixo, enfim, são serviços muito importantes que não puderam parar. Esses servidores, eles ganham muito pouco e eles são em um número extremamente baixo desse contingente. Né? A reforma administrativa, ela não vai atacar os militares, que nós estamos discutindo aqui, que é uma questão que tem que ser debatida. Ela não vai atingir os diplomatas. Você sabe quanto que ganha um diplomata início de carreira que vai fazer uma função internacional? Você sabe quanto que ganha? Nossa, eu não tenho nem ideia. Não. $15 mil. Façam as contas. Quanto que ele ganha? Ganha R$100 mil. Entendeu? Tudo bem, está numa função internacional, mas assim, é muito desigual, entendeu? Um diplomata vale quantos professores do PEB, né, de educação básica? Vale 50? Então, assim, realmente, essa desigualdade, ela se expressa dentro do Estado brasileiro. Então, essa reforma administrativa, como a reforma tributária, eu sou favorável a todas, mas que ataquem as formas de desigualdade que se expressam dentro da
questão tributária, da questão do Estado brasileiro, entendeu? Então, assim, a priori é a pergunta do advogado, né? Depende para quem. Eu acho que para nossa perspectiva mais crítica, para nós que temos contato com uma economia popular, com as demandas populares, com as pessoas comuns, deveria ser atacado exatamente onde não está sendo atacado. Você está sendo golpeado dos pés de barro do Estado brasileiro. São os servidores que já estão sendo... que sustenta essa coisa de pé. E os militares, enfim, as altas carreiras do magistério, que recebe acima do piso, juiz, Ministério Público, enfim. Esse agrupamento que hoje está encastelado no governo federal, inclusive à frente da política, se colocou fora, bem distante dessa reforma. Então, assim, é problemático essa reforma. Falei muito, desculpa. Não, você falou até do encastelamento aí, eu já até repasso para o André também, se ele quiser fazer algum comentário. Você falou do encastelamento, acho que no dia de ontem, o Paulo Guedes deu uma declaração bastante evidente nesse sentido, né, cara? Dizendo que os ministros que ganham aí o teto, né, 39 mil reais, os ministros e o alto escalão do funcionalismo público, tem um salário muito baixo. Isso aí é praticamente um escárnio com a população brasileira, né, cara, que rala pra caramba e que tem muita gente desempregada também, que às vezes depende do auxílio emergencial e agora o governo quer fazer um corte aí para 300 reais. Então é a falta de noção dessa gente, né, cara, que acaba administrando o Brasil e que leva os seus ideais como sendo uma verdade absoluta, né? Então, Cláudio, como o Jean falou muito bem, né, a questão é que o serviço público, ele não pode ser visto como algo uniforme. São todos privilegiados que ganham aí 39 mil e que não fazem nada, né? Você tem funcionários públicos, que se você for pensar, por exemplo, na área da saúde e da educação, como os professores, enfermeiros, que não só muitas vezes não ganham bem, às vezes ganham muito mal, tem uma progressão muito limitada na carreira, e enquanto você tem outros tipos de funcionário público que simplesmente já entram no serviço público ganhando muito, sem trazer benefícios concretos, né, para a sociedade. O ponto é que o problema é essa visão muito uniformizada do servidor público, e que então nós temos que eliminar todos esses funcionários públicos que simplesmente não fazem nada. Fora que muitas vezes eles nem sequer têm condições adequadas de trabalho. Além de muitas vezes ganharem mal, tem péssimas condições de trabalho. Vocês que são professores sabem a realidade. Muitas vezes o professor tem que atender uma sala de 50, 60 alunos, tem que sair de uma escola e correndo para outra, muitas vezes sem material adequado de trabalho. Então, esse que é o ponto fundamental, né? É ver que tipo de servidor público que deve ser contemplado com uma reforma administrativa, ou que funcionários que devem ter não só melhores condições, como melhores remunerações. Então, como já disse, eu também sou a favor de reforma tributária administrativa, mas desde que ataque quem são realmente os privilegiados e não apenas considerar esse funcionalismo público como um todo. E é interessante, né, a fala do Paulo Guedes, realmente, de um lado me surpreendeu, porque vinha esse ataque a todos os funcionários públicos, mas ao mesmo tempo ele quer preservar a elite do funcionarismo público, né? Então, enquanto que o ideal seria, não, vamos olhar para as carreiras que contribuem de uma maneira significativa, que tem a sua importância e que precisam ter melhores condições. E a visão de que o Estado é inchado, a questão não é discutir o tamanho do Estado. O tamanho do Estado, ele deve ser do tamanho que a sociedade necessita. Se a sociedade extremamente desigual como a brasileira, ela precisa de um Estado maior para cobrir essas necessidades, né? Outras sociedades que têm algum certo desenvolvimento econômico podem, sociedade se quiser, se dar o luxo de ter algum Estado menor. Mas o Estado brasileiro precisa ter o tamanho que as necessidades que a sua população
necessita. Né? Então, essa questão do tamanho do Estado, se o Estado é muito inchado, pouco inchado, nós temos que ver que sociedade nós queremos. Uma sociedade que tem um SUS, que tem uma educação pública de qualidade, que vai depender de um Estado maior, ou um Estado que tudo é privado, que você tem que pagar por serviços básicos, mas tem um Estado menor. É uma escolha que a sociedade tem que fazer. Na Constituição de 88, se escolheu por um Estado maior, um Estado mais social. Então, acho que essa que é a questão-chave para discutir se o Estado é inchado, se não é. E a ineficiência do setor público, como eu disse, tem que levar em conta que tipo de funcionário público é ineficiente, que ganha muito e que precisa ser contemplado com uma reforma administrativa, e quais são os funcionários públicos que ganham mal e que têm poucas condições e que precisam, ao invés de terem seus salários ainda mais cortados, ter uma reestruturação para que eles possam receber melhores salários e ter melhores condições de trabalho. Ouvindo você aí, André, o Jean e tal, e a partir do que o Claudinho comentou, principalmente dessa postura do Paulo Guedes, cara, eu diria que, assim, não me assusta, no sentido de que a gente, acho que se não me engano o Jean comentou, se a gente pegar o conceito de perspectiva de classe, cara. Porque eu tava pensando aqui, um cara, Paulo Guedes, ele deve viver numa realidade paralela, assim, já faz uns 30, 40 anos, eu acho. Porque, pensa comigo, o cara foi um dos fundadores aí do BTG, dos bancos e tudo mais. Ele tem uma carreira que transita muito entre ora prestando serviço aí pro Estado, né, poder público, mas majoritariamente no rentismo, ali na área privada. Quem esses caras acionistas aí dos bancos, esses caras, os grandões aí dos bancos, eles olham um salário que, vamos supor, que para a realidade brasileira é absurdamente alto, tipo 32 mil reais, 33 mil reais, e para os caras, velho, eu acho que isso aí é pouco mesmo, entendeu? É o vale alimentação. Hã? Dinheiro da É o vale alimentação dele. Exatamente, é um fim de semana na churrascaria com os amiguinhos, entendeu? É o uísque então, novo cara, que eu comprei. Hã? É a garrafa de uísque que eu comprei essa semana, é mais ou menos isso. Então é muito louco, e é louco assim ver a anestesia com que a gente recebe essa informação, porque acho que mostra muito de como a sociedade brasileira é marcada mesmo por essa chaga aí da desigualdade, né? Parece que a gente acostumou de ter os caras que são os donos e quem é comandado, entendeu? E isso aí é naturalizado pra gente. Então, uma fala dessa do Paulo Guedes não assusta tanto, porque acho que da perspectiva dele, ele realmente acha que é pouco. 32 mil reais é pouco, 33 mil reais. E acho que eu acho que o que a reforma administrativa quer fazer, ela vai tentar precarizar ainda mais os serviços públicos como saúde e educação, que é para justamente abrir espaço para o setor privado entrar. A partir do momento em que você tira estabilidade de professores, qual vai ser as condições de professores de escola pública? Qual que vai ser a tranquilidade que esse professor vai ter, por exemplo, para conseguir trabalhar e ter um salário melhor? Ele vai ter que se virar, muitas vezes vai ter que precisar vai ter que largar alguma aula no setor público para ir para o setor privado, e com essa maior oferta aí de professores para o setor privado vai ser ótimo, porque vai poder rebaixar ainda mais os salários, né? Então, acho que essa questão do serviço público, essa reforma administrativa, vem muito nesse sentido também de tentar sucatear o setor público para abrir ainda mais espaço para o setor privado. Você tocou num ponto que eu acho fundamental, André, que eu queria dar uma desenvolvida nesse sentido, que o nosso cenário aqui no Brasil, que é aquilo que o Jean tinha falado também, né, sobre a nossa percepção da realidade enquanto sociedade é muito distorcida por um processo alienante que tem a ver com escamotear a luta de classes, né? Porque no fundo se trata disso, se trata de impedir que o trabalhador perceba que o que está em jogo é a maneira como nós vamos nos apropriar ou não da riqueza socialmente produzida através do trabalho, que é uma produção coletiva.
E essa questão da desigualdade de classe e que gera um olhar diferente para a realidade, no Brasil ela é agravada pelo fato de que a nossa, historicamente falando, a nossa raiz é uma raiz escravocrata. Então, a naturalização dos privilégios da classe dominante não se dá apenas, em nenhum lugar é apenas assim, tá? Mas não se dá apenas através de uma certa racionalidade econômica. Que o maluco é proprietário, a gente considera a propriedade privada como um direito natural do ser humano, elevado a uma categoria sacrossanta, né? A propriedade privada é algo sagrado, intocável e imutável. Tanto é que, né, abrindo um parênteses rápido, a gente percebe nessas redes sociais que a maior crítica que se faz ao candidato do PSOL na disputa da Prefeitura de São Paulo não dá para levar vocês a sério, vocês colocam como candidato a prefeito um invasor de propriedade. Aí você entra no perfil do cidadão que fez esse comentário e vê lá que ele provavelmente só tem a propriedade de uma bicicleta para dar prestação. Não tem propriedade de porra nenhuma, que dirá dos meios de produção. Mas no Brasil, essa racionalidade econômica que o sistema cria e acaba virando uma máquina de legitimação do próprio sistema, através dessa, né, vamos chamar, o Marx chamava de superestrutura, né? Que é a questão ideológica, as formas imateriais de poder, que criam essa mentalidade de que a propriedade é algo sagrado e inquestionável. No Brasil, isso é agravado pela violência da escravidão. Então, a percepção de que quem está no andar de cima tem o direito de estar no andar de cima, não é só porque possui propriedade. E aí a gente pode discutir durante horas aqui como é que se formam esses enormes impérios de propriedade privada, de propriedade imobiliária, de propriedade fundiária e de propriedade de capital no Brasil. Herança, um monte de fraude, e enfim. O próprio Paulo Guedes é acusado disso, tem um monte de terra grilada, etc, etc. Nem vamos entrar nessa discussão, mas a questão é, além da propriedade ser sacrossanta, a noção da hierarquia social legitima duplamente essa ideia que o Paulo Guedes formulou, né? Ele deixou isso transparecer, de que, mano, no fim das contas, 40 pau por mês é pouco para quem está no andar de cima. Porque, no fundo, quem é esse cara que está no andar de cima? É uma mistura do capitalista com o senhor de escravo. E aí, né, para tentar deslanchar o debate, o que eu queria propor é o seguinte: essas reformas todas que vêm acontecendo no Estado brasileiro, que é um Estado que tem uma raiz meio patrimonialista, essa discussão é meio polêmica, mas que vem da era colonial, não sei o quê, esse privatismo exacerbado, né, das elites sempre considerarem o Estado e o patrimônio público como um bem privado para ser usufruído de acordo com as necessidades que essas elites têm nas suas dinâmicas econômicas e sociais. Mas a gente vem passando por um processo de reformas estruturais do Estado brasileiro, desde Collor, passando por FHC, suavizando um pouco nos tempos do PT, mas não parando essa máquina que é basicamente voltada para isso que o André disse agora, que é um processo de privatização muito agudo. Então, precarizar o serviço público, tornar o Estado menos presente na vida social, tanto em termos de serviço como em termos de participação na economia, em termos de financiamento, infraestrutura, blá, 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 etc., isso passa por abrir espaços para que não só a iniciativa privada floresça, mas a iniciativa privada se aproprie do fundo público, através da privatização do patrimônio em si, que é a venda direta, né, das empresas públicas, mas também através da apropriação do que deveria ser serviço público pelo mercado. E aí, quer dizer, a reforma administrativa que vocês falaram tão bem tem esse sentido, assim como a reforma trabalhista, assim como a reforma da Previdência, todas elas têm esse sentido mais ou menos seguindo um mesmo norte, uma mesma direção. E a reforma tributária? Como é que vocês veem que essa reforma tributária certamente vai seguir o mesmo caminho liberal e vai aprofundar essas questões, que a análise que nós fizemos até agora é de que já está foda, já está ruim, já está regressivo ao extremo, já é regressivo ao extremo o sistema. A tendência é que se torne mais ainda. Como? Como é que os caras vão conseguir fazer isso? Falando um pouco rapidinho, depois eu já passo para o Jean. Essa reforma tributária, ela não é uma reforma do sistema tributário em si, né? Porque o que ela vai mexer
A proposta do governo é unificar e simplificar 2 tributos, né? É o IPI, né? E cadê aqui? O IPI, é o PIS e COFINS e o IPI. Eles querem unificar em um único tributo para simplificar a estrutura tributária. Só que é só uma simplificação da estrutura tributária. Você vai ter possíveis ganhos. É claro, simplificar a estrutura tributária é positivo. Até tem alguns estudos que indicam que você simplificando a estrutura tributária, isso facilita investimento, principalmente investimento e tudo mais. Você facilita o ambiente de negócio. Isso é positivo. Mas é suficiente isso? Não. Porque você vai continuar com a estrutura tributária regressiva, né? Mesmo a proposta que é do Bernardo Api, porque tem 2 reformas, né? A do governo, que é só unificar tributos federais, PIS, COFINS e o IPI, e a proposta que é do Congresso, que é essa do Bernardo Api, que é unificar tanto os tributos federais e estaduais em um só, que é para simplificar. A ideia é facilitar o ambiente de negócio, que eu acho interessante, louvável, mas a carga tributária vai continuar regressiva. Não vai mudar essa estrutura desigual. Então, acho que esse que é o ponto fundamental. Ela não ataca o problema da estrutura tributária regressiva brasileira. Eu acho que é isso mesmo. Acho que o André matou a pau. Assim, esse é o problema da reforma. Né? Eu queria comentar algumas coisas que eu vejo assim, em termos mais de economia política, né? O que está por trás dessas decisões de política econômica, da reforma da Previdência, da tributária. É o seguinte, não é à toa que nem o Lula, nem o PT que gozou de enormes taxas de popularidade tenha feito a sua. Inclusive o Bernardo Api, eu acho que em 2006, né, André? Posso estar enganado, mas em 2006 fez uma proposta, porque ele era do governo. E assim, tecnicamente eu acho que as propostas, inclusive tem o Rodrigo Arair, que também passou pelo pós-graduação do Camp, eu acho que é um dos maiores especialistas e faz, mas a questão é a política, é você politicamente assumir os custos de uma reforma tributária, porque aí você vai mexer exatamente onde está o buziles da questão. Esse é o problema, né? Então assim, o que eu avalio, Osmar? O que eu olho assim? Não vai sair. Eu te falaria aqui agora, assim, ó, se fosse para casar dinheiro, eu diria, não vai sair. Se for sair, vai sair alguma mudança residual em um ponto ou outro, como o André falou, e a percepção que eu tenho, assim, é de que há um consenso dentro da sociedade de que você não consegue mais elevar a tributação sobre as pessoas mais pobres, mais humildes. Assim, não dá para você tirar mais daí. Então, o que acaba sobrando vai ser para a classe média. Famosas deduções de saúde, colocar filho como dependente dentro do imposto de renda, enfim, isso aí que é digamos que é um espaço que a classe média goza bastante na hora de fazer a declaração do imposto de renda, e eu acho que por aí pode acontecer alguma coisa, entendeu? O que é comum se a gente for ver, né? Tudo isso que a gente está discutindo, essa questão de você fragilizar os setores médios do serviço público, de você agora fazer essa reforma tributária, tem bastante sentido com um processo mais longo, né, mais histórico, mais de longo prazo da crise que a gente está vivendo no Brasil, né? Eu estava esses dias discutindo a respeito de um programa de governo, né? O Osmar é candidato, ele pode até dar a percepção dele, que a gente está vivendo... Pré-candidato já, pelo amor de Deus. Você não vai me impugnar esse negócio antes. Mas até sair o episódio já vai ser candidato. Não saiu convenção? Não tem convenção? Ainda não, só sábado. É pré-candidato. Domingo ele será candidato. Enfim, mas nos municípios a gente está vivendo várias crises. Tem a crise da pandemia que nós estamos vendo aí. Mas nós temos aí uma crise que vem desde 2015, que é a crise econômica, que é uma coisa fundamental. Né? Pessoas de esquerda não valorizam tanto o tal do crescimento econômico. Nós sabemos que tem uma diferença gigantesca entre crescimento e desenvolvimento econômico. Mas o crescimento econômico, ele dá uma fricção menor para a sociedade. Nós estamos desde 2015 em crise. O nosso patamar de renda em 2020 hoje, renda per capita, está em
está em termos de 2008 e tem uma tendência de cair. Ou seja, estamos com 12 anos de perda já da perspectiva da riqueza. E a riqueza ela é fundamental. Se a gente está discutindo aqui a distribuição da riqueza, nós estamos precisando de criar essa riqueza, né? Então, assim, nós temos essa segunda crise, que é uma crise que vem desde 2015. E temos umas outras crises, né? É uma crise que o Brasil está num processo muito agudo de desindustrialização, de reprimarização da sua pauta exportadora, que é a gente se tornar cada vez mais dependente do latifúndio, das exportações de commodity. E isso tem impactos na política no cotidiano. Se você tira a indústria de cena e você coloca o latifúndio, você tira o operário, que tem um ganho de renda melhor, e você volta retroage para o trabalhador rural, que tem um nível de escolaridade, de renda muito inferior. Não se organiza em sindicatos, entendeu? Diferente do operário. Então isso tudo vai mostrando uma depauperização da nossa classe média. E eu acho que é isso que é o acerto. Então, assim, amarrando um pouco o que eu estou querendo dizer, é que a reforma da tributária, eu acho que dificilmente sai, pelas razões que eu expus. Eu acho que não tem um ambiente político, nem o PT conseguiu encarar esse pepino. A nossa última reforma foi feita sobre ditadura, então, assim, sobre o cajado, né, sobre a força. E, assim, eu acho que o sentido nosso histórico é da depauperização, da perda de prestígio, de peso econômico da nossa classe média, que está umbilicalmente ligada a essa crise mais de fôlego que nós vivemos no Brasil. É uma crise de perda de complexidade econômica, é a saída da indústria, é a retomada do latifúndio, e aí nós vamos entendendo, né, vários fenômenos no Brasil, inclusive fenômenos religiosos, o fenômeno das milícias, né, que é nada mais do que a ocupação do controle territorial por uma força privada, e por aí vai, né? Nós vamos vendo esse problema, mas eu acho que essa é a grande crise que a gente está vivendo no Brasil, e essa é a mais perigosa, né? Porque dela depreende as demais crises, né? E vai apontando para nós possibilidades cada vez menores, mais violentas, mais identificadas com a barbárie de saída. A saída ela vai deixando cada vez mais, deixando de ser uma saída coletiva. Eu acho que esse é um problema, sabe? Enfim. Ô, Jean, rapidinho, só fazer uma pergunta aqui. Você usou alguns termos aí que eu fiquei meio boiando. E Tá. A reprimarização da fonte de exportação, como é que você falou mesmo? É reprimarização. Porque o que a gente chama seria na economia isso? de setor primário, né? Você lembra aquelas aulas de geografia lá? Mas na economia a gente usa do setor primário, é o setor basicamente a agricultura extrativista mineral, né? Extrativismo. Certo. Então é isso, é a Vale do Rio Doce, é vender soja, é vender carne, proteína animal. É esse setor ganhando protagonismo. Isso a gente chama de reprimarização. Se você pegar o saldo nosso comercial, o que a gente vende para outros países, de 20 anos para cá, vai perdendo peso os produtos elaborados, né? Automóvel, maquinários, todo tipo de produto mais bem trabalhado. E vai ganhando peso e protagonismo a venda de soja, de café, de ferro, de aço, enfim, que tem baixo valor agregado. Então é isso que a gente chama de reprimarização. Por que reprimarização? Porque essa é uma característica do Brasil colônia, né? Do Brasil império, né? Enfim, tinha indústria. É isso. E assim, só para complementar uma perguntinha aqui, você acredita que a intensificação dessa reprimarização aí, que você falou que cai muito no colo da classe média também depois, você falou mais do tributo, né, que vai cair no colo da classe média, essa depauperização aí que a gente já tem um nível de informalidade altíssimo, né, no Brasil hoje. Do ponto de vista ideológico, Você não acha que é nesse caldeirão aí que emergem muito, assim, esse fenômeno de uma saída quase que milagrosa pelo empreendedorismo individual, essas histórias, assim, que é vendida, assim, pra gente como superação, porque essa camada, esse caldo aí da classe média e tal, parece que ele é empurrado praticamente para esse setor e para essa ideologia, né? Não é necessariamente ideologia, mas, assim, um programa de salvação econômica, né? Um programa de sobrevivência econômica. Se existe uma correlação. Eu acho que tem total, é o que eu falei, as saídas são individuais, né? Você não vai para o sindicato, você abre um MEI, você abre uma microempresa. Quem de vocês aí não tem MEI? Fala, quem que não tem?
Todo mundo Reclama tem. no Face, né? Reclama no Face. Exato, eu abri MEI, eu tenho MEI. Entendeu? Minha esposa, durante o doutorado, agora ela é professora aqui da UFV, né? Que eu tô morando em Viçosa. Mas assim, eu tenho MEI para poder fazer BIM, fazer os jobs, né? O atual job, né? Eu acho que o que tá por trás é essa ideia mesmo. Matou a pau, as saídas são individuais. E aí nós vamos ver acentuar novamente as desigualdades, né? Desigualdade de escolaridade, desigualdade de quem tem para fazer um aporte mínimo, né? Porque nós montamos o MEI para fazer um trabalho de professor, para fazer um trabalho de análise, de trabalho mais sofisticado. Mas o que está sendo colocado com essa ideia de empreendedorismo, que é uma ideologia, eu acho que né? Pode falar. Não, hoje você tava falando disso, né? Eu lembrei de um artigo, acho que faz tempo que eu li, do Ricardo Antunes, cara, que ele diz mais ou menos nesse sentido, né? Não é exatamente literal assim, mas é mais ou menos nesse sentido. Ele diz que essas reformas, assim, que vem acontecendo no Brasil, no meio dessa crise, acaba gerando pequenos suspiros econômicos da classe dominante, assim, né? Tipo, ela consegue, da classe dominante e da classe média em si, que ela consegue, através da precarização do trabalho, da exploração do trabalho, conseguir mais um recurso ali para investir ou para trazer ganhos para acumulação do seu próprio capital. Só que, a longo prazo, vem uma crise de novo, profunda, porque você não resolve, obviamente, nada, porque essas pessoas não têm recurso para consumir, elas não vão fazer essas mercadorias serem consumidas e, consequentemente, essa classe dominante vai pedir por mais reformas estruturais, por mais precarização do trabalho e isso vai ficar num poço de crise sem fim. E aí, eu queria até fazer um adendo aí, né? Porque quando eu sou professor de história, assim como o Osmar também, mas eu dou mais história do Brasil, né? E quando a gente chega no século XX para estudar o Brasil, a gente fala de uma política econômica bastante efetiva e presente, sobretudo que começa mais ou menos no meio do século XX e se estende, assim, a partir de perspectivas até os dias de hoje, que é o que a gente chama de desenvolvimentismo, né? Então, por exemplo, a gente começa a perceber que nesse meio do século XX, políticos populistas na América Latina em si começam a pensar uma nova estratégia de crescimento econômico a partir da possibilidade de formação de grandes massas, da possibilidade do êxodo rural acontecendo, né, da possibilidade de incluir, uma parte significativa da população mais pobre no orçamento e fazer com que essa população mais pobre seja vista como uma população economicamente ativa, não no conceito específico, mas no senso comum, né, de poder consumir, poder fazer girar essa economia. E se, pelo menos quando eu dou essa aula, a gente faz uma análise, assim, a partir da perspectiva do ensino médio mesmo, né, de que os principais momentos de crescimento econômico que o Brasil teve sempre foram, no século XX, né, baseados nessa política desenvolvimentista. Então, se a gente pegar o Vargas, por exemplo, né, nós tivemos um crescimento econômico. Se a gente pegar, o Jango, por exemplo, né, a gente vai ter um crescimento econômico. O JK antes também vamos ter um crescimento econômico. E a ditadura militar também nós vamos ter um crescimento econômico. Como você disse, crescimento econômico não significa ter uma abundância enorme de desenvolvimento econômico também. São completamente diferentes, assim. E, pensando nisso, a gente sabe que o Exército tem uma escola, assim, de tradição baseada nesse desenvolvimentismo. Pelo menos eu acho que seja assim a uma primeira vista. E eu queria saber do André, e depois o Jean comentando também, até que ponto o Bolsonaro está livre dessa tradição do Exército de tentar trazer o Estado para a orientação econômica, né? Porque quando a gente fala em desenvolvimentismo, nós estamos falando de um papel importante do Estado, de criar um ambiente de terreno fértil para o desenvolvimento do capital industrial aqui, atrelado ao investimento internacional, né? Mas sempre guiando esse investimento internacional e guiando o capital nacional também. Então, até que ponto o Bolsonaro está livre dessa tradição política e econômica do Exército, né? E será que existe um embate efetivo dentro do Exército
dentro do exército, não, dentro do governo, principalmente daqueles militares que são ministros, contra o Paulo Guedes, né? Porque a política liberal, ela tem muitas diferenças com essa política desenvolvimentista. Então eu queria saber se existe mesmo ali uma corrente desenvolvimentista, existe a possibilidade do Bolsonaro ser um desenvolvimentista, né? Porque eu acho que se ele perceber que a pauta econômica, junto com a moralidade conservadora, traz voto, né? Essa pauta econômica desenvolvimentista, que possibilita o crescimento econômico, mais a moralidade conservadora, eu acho que o Bolsonaro vira Deus no Brasil. Velho. Vira imperador do universo. Vira Deus, cara, porque, mano, e eu não sei até que ponto ele tá livre disso e aquela reunião de 22 de abril que o Sérgio Moro participou e que foi tornada pública, acho que tem uma treta muito significativa ali e aberta entre o general Braga Neto, né, que seria, para mim, pelo menos, o representante desse desenvolvimentismo, ou representante dessa tradição de participação do Estado na economia, com o Paulo Guedes. Logo no começo, acho que poucas pessoas se atentaram a isso, né, ficaram mais prestando atenção nas reações de personalidade do Sérgio Moro do que o primeiro debate que foi feito na abertura da reunião, que foi essa discussão. O Estado vai ter ou não um protagonismo nos investimentos públicos? Não, excelente. Esse é um tema muito... que voltou recentemente, né, com a fala da Vera Guimarães, chamando o Bolsonaro de nacional desenvolvimentista. Já respondo se o Bolsonaro não é um desenvolvimentista. Só dar um contexto, que você falou muito bem, Cláudio, que o desenvolvimentismo perpassou muito o século XX. A ideia do desenvolvimentismo ela é uma resposta às ideias do século XIX, do começo do século XX, que aqueles países que estavam mais atrasados, principalmente ali nos seus processos de industrialização e de desenvolvimento, naturalmente, se deixar das forças de mercado atuarem, sem uma intervenção mínima do Estado, elas iriam atingir o desenvolvimento econômico tal como Inglaterra, Alemanha, tudo mais. Como o Jean lembrou da reprimarização da nossa pauta, a ideia do fundo era o seguinte: bom, os países que têm abundância em recursos naturais, como os países aqui da América Latina, eles vão exportar mais bens primários e importar máquinas e equipamentos de fora, e isso vai desenvolver os países latino-americanos. O desenvolvimentismo é uma resposta a isso, de falar, não, existem vários problemas, existe uma assimetria no comércio internacional, em que os preços dos bens importados, essas máquinas e equipamentos, vão ficando cada vez mais caros, e os bens primários vão ficando cada vez mais baratos, que é o que se convém chamando tecnicamente de deteriorização do sistema de troca, a grosso modo, os países latino-americanos, porque esse contexto se dá muito nos países latino-americanos, eles não vão se desenvolver naturalmente. Então, o que precisa ser feito para se desenvolver um país por meio da ação do Estado, mas não é só a ação do Estado, é a ação do Estado em promover um processo de industrialização, seja de maneira direta, via empresas estatais, principalmente em segmentos de matérias-primas, como a siderúrgica, o aço, o petróleo, atuando também indiretamente via planejamento, tentando organizar a relação entre os agentes, seja as empresas que vêm de fora, como foi o caso ali, principalmente do JK, né, que internacionalizou bastante a indústria brasileira, e a indústria nacional, que, no caso aí, acho que o Jean tem mais... pode discutir melhor essa questão do capital nacional, mas era essa simbiose em que o foco era o desenvolvimento vem com um processo de industrialização coordenado pelo Estado, mas em que você tem tanto as empresas internacionais que trariam o capital e a tecnologia, e junto com a empresa nacional. Esse que é o desenvolvimentismo que gera esse processo de industrialização absurdo, que foi até os anos 80,
e que, em certa medida, levou o Brasil até o segundo maior crescimento econômico entre 1930 e 1980, de crescimento de 7,5% nesse período. Então, o desenvolvimentismo ele está muito atrelado a não só não é só o Estado intervir, mas é um Estado intervindo em alterar a estrutura produtiva, visando uma melhor capacitação tecnológica e de geração de emprego e renda nesses setores que são mais dinâmicos, que no fundo seriam setores industriais, porque são setores que têm mais tecnologia, geram melhores empregos e, consequentemente, geram melhor renda. Então, esse que é o pano de fundo, isso que é o desenvolvimentismo, né? É claro que hoje você tem várias correntes de desenvolvimentismo, tem a corrente do Bresser Pereira, que está um pouco ligada ali ao Ciro Gomes e que é muito focado na questão realmente da indústria, de uma industrialização uma reindustrialização do país, e você tem ali algumas correntes mais sociais, desenvolvimentistas, que o foco é também uma reindustrialização, um foco na estrutura produtiva, mas levando sempre em conta a questão social como primeiro plano. Mas esse que é o conceito de desenvolvimentista. O Bolsonaro não é nem liberal nem desenvolvimentista. O Bolsonaro em si, ele nunca se preocupou com a economia. Ele é um populista tosco, né? No sentido, eu nem gosto de usar esse termo populismo, mas é um populismo tosco. O preço está aumentando, vai lá no mercado e pede, chega lá, por que vocês estão aumentando? Não aumenta preço de arroz? Essa coisa meio tosco, né? Então, segura esse preço aí, tá ok? Segura esse preço, porque assim, é uma coisa. Ele não tem. Ele sempre foi um corporativista ali do exército, das polícias e tal, mas ele nunca teve uma visão de economia. Então ele não é nem liberal nem desenvolvimentista. Ele vai para onde ele conseguir melhor aprovação. Mas existe sim um conflito um pouco latente no governo, que é entre essa ala liberal e essa ala desenvolvimentista, mas ela não é desenvolvimentista nesse sentido que eu delimitei, que é você ter uma atuação do Estado para não só realizar gastos públicos, mas também realizar mudanças estruturais na economia, principalmente ali na estrutura produtiva. O que essa ala desenvolvimentista quer é alguns gastos em infraestrutura e um gasto ali com auxílio emergencial, porque não tem jeito, é algo até necessário nesse momento. E a ala liberal, como a gente já discutiu, ela quer tirar reduzir o papel do Estado nas questões sociais e não quer ela não acha que infraestrutura, gastar com infraestrutura vai levar a algum crescimento econômico. Essa é uma disputa que sempre existiu, né, entre uma ala que quer uma maior intervenção no Estado e uma ala mais liberal. Essa disputa sempre se deu no planejamento. Você sempre tinha um ministro da Fazenda que era o cara que segurava o dinheiro, queria estabilizar a inflação, controlar as contas públicas. Geralmente o planejamento queria fazer obras de infraestrutura, principalmente para fomentar a industrialização. Recentemente a gente teve essa disputa entre o Joaquim Levy e o que queria fazer um ajuste nas contas públicas forte, e o o Nelson Barbosa, que queria algo mais gradual. Eu acho que essa questão, assim, os militares também, eu acho que os militares hoje, eu não os vejo como no projeto econômico, como desenvolvimentistas, como foram os militares lá de trás. Eu não vejo os generais discutindo, por exemplo, política industrial, um processo de reindustrialização, que setores que nós vamos tentar fomentar para adentrar em segmentos tecnológicos, né? Qual que é o papel do Estado em coordenar investimento que vem de fora, de empresas que vêm de fora, com empresas nacionais? Eu não vejo isso. Eu vejo um pseudo-desenvolvimentismo, um desenvolvimentismo tosco, nesse sentido de que, olha, o que eles querem é um gasto com infraestrutura, porque ainda os militares têm essa noção de que a infraestrutura é algo que tornaria o Brasil grande, fazer essas obras públicas.
como foi o governo militar em alguns momentos, mas eu não vejo esse processo, essa visão de mudar a estrutura produtiva, de levar um desenvolvimento econômico nesse sentido. Eu vejo só fazer alguns gastos ali que ninguém nem sabe em quanto que em que áreas, em que setores, mas só o que eles têm em comum com os militares é uma questão autoritária, mas não dá para dizer. E o Bolsonaro, como aí Vera Magalhães, para você não falar bobagem, o Bolsonaro não é nem nacional desenvolvimentista e nem desenvolvimentista. Ele não é nada. Ele vai ali para onde que meio que levam ele. Então, eu acho que existe um racha assim no governo, até no sentido de o ala do Paulo Guedes realmente quer fazer uma reestruturação do Estado, tirar o Estado na questão social em serviços básicos. Você tem ali uma ala que ainda quer preservar alguma coisa do Estado, quer realizar algum gasto em infraestrutura e algum gasto social, mas nada além disso. Eu acho que desenvolvimentista mesmo a gente não pode chamar esse governo. Só para finalizar, esse termo desenvolvimentista, principalmente a mídia usa, que é para desqualificar qualquer crítica à ala liberal. Porque como o desenvolvimentismo está associado à crise dos anos 80, que em teoria a crise dos anos 80 teria sido resultado do desenvolvimentismo, então qualquer coisa que seja não liberal e que você queira falar que é ruim, você fala que é desenvolvimentista. Eu acho que é isso. Eu concordo bastante com o André. Eu acho que há nos falta bastante parâmetros para entender. Primeiro, a gente tem que ressignificar esse termo, né? Fulano é nacional, desenvolvimentista, porque isso aí é muito identificado uma tarefa histórica, né? Que foi cumprida pelo menos 100 anos atrás. Começou a ser cumprida, né? Que é uma crítica, uma reação dos países subdesenvolvidos, periféricos, a uma forma de conformação da ordem internacional de que os países periféricos só estavam relegados o papel de oferecer matérias-primas, né? Matérias-primas pouco elaboradas. Né? E aí, a partir dessa crítica aí, foi se construindo, se foi entendendo, né? Um pouco além disso, a gente pode também entender que assim, isso está muito identificado a uma certa base tecnológica na qual se reproduziu o capitalismo, né? Que era as formas, né, de comunicação, de organização tecnológica da dita segunda revolução internacional industrial, né? Essa base, ela não podia abrir mão, né? Ela não conseguia se autonomizar do território. Por quê? Porque assim, a Ford ela veio para produzir os seus veículos no Brasil. A Volkswagen veio se produzir aqui. E a partir desse assentamento do território nacional que ela conseguiu imprimir a sua forma de reprodução, de valorização. É isso, né? Se a gente for ver, nesse prisma, você tinha o Brasil, que era um país continental, com muita gente, e que você tinha de constituir esse mercado consumidor. Era isso. E o que o nacional-desenvolvimentismo fez? Ele, se apropriando dessas condições, dessa peculiaridade brasileira, ele buscou uma maior complexidade. Então, assim, nós estamos falando da segunda revolução industrial, nós estamos falando do momento que o Brasil era um país agrário que vai se tornar urbano, vai se industrializar e vai participar desse modo de vida da segunda revolução industrial. Por que é incabível a gente usar isso hoje? Porque hoje o capital ele já desenvolveu outras formas de dominação, né? Hoje ele não tem mais uma dependência tão grande das fronteiras territoriais. Então ele não precisa mais de produzir o veículo aqui no Brasil. Ele não produz, na verdade, mais. Ele não produz o telefone que a gente consome aqui no Brasil. Só por uma questão de escala ou uma questão de custo, ele faz alguma montagem à la Lego aqui no Brasil. Entendeu? Traz lá o microchip montado da China, traz o software montado na Índia, e o ferro que vai para lá volta para cá na forma de uma capa. E é isso, assim. Então, esse nacional-desenvolvimentismo ele é muito complicado, né? Porque digamos assim, a capacidade de negociação do Estado Nacional, do Brasil, né, do Estado brasileiro, foi erodida por conta desse avanço tecnológico, né?
Então, assim, digamos que a gente pode fazer uma releitura do que seria um desenvolvimentismo hoje, né? Talvez ampliar nossa participação nas cadeias globais de valor. Então, eu quero participar mais. Por exemplo, isso foi feito no governo Lula, que é essa ideia do campeão nacional, né? Eu domino a cadeia da proteína animal, então eu vou fortalecer a JBS e, sei lá, vou fortalecer as universidades para desenvolver vacinas para os animais, eu vou desenvolver... Só que, assim, a cadeia, ela tem muita complexidade. Então, tem a cadeia de distribuição nos grandes mercados de consumidores, né? E por aí vai. A China, ela entrou nessas cadeias, né? E aí você vai pensando nesse tipo de tarefa que nós temos hoje para discutir o que seria o desenvolvimentismo, e aí a gente olha quem está à frente do governo Bolsonaro, né? Assim, é risível, né? Eu não sei se vocês conseguem ver o tamanho, como que isso é uma piada. Como que a gente pode falar que o Bolsonaro está preocupado em reinserir o Brasil de uma forma mais protagonista nas cadeias globais de valor? E eu não consigo nem discutir isso. O Bolsonaro, ele é um fruto, né, desse Estado militarizado, e ele é um cara que só está em busca de duas coisas, eu acho, que é manter os privilégios para ele e para o grupo dele, e avançar nessa desorganização do Estado Nacional, porque é importante para os negócios privados de controle de território, que muitas pessoas chamam de milícia. Então, assim, eu não consigo ver, eu estou fugindo da questão econômica, até porque o André ele deu um panorama bastante seguro sobre essa questão. Mas, assim, cotejar isso aí, parece que assim, nós vamos depender dos militares para ter um mínimo de política tecnológica, de política industrial, e eu não consigo ver assim, né? Uma outra forma que a gente pode analisar mais conjunturalmente, assim, digamos, dos últimos 25 anos para cá dentro do Plano Real, é que essa política econômica que vigora no Brasil desde o Plano Real é uma política de constrangimento permanente do exercício da política. E aí nós podemos citar várias leis. Lei de responsabilidade fiscal, que vai reduzir o percentual de despesa com servidores. Tem a própria lei de responsabilidade fiscal tem capítulos sobre a dívida pública. Você proíbe estados e municípios de emitir dívida pública. Aí depois você vem com a lei da regra de ouro, que é da base fiscal. E há 3 anos atrás, na verdade, foi aprovado a lei do teto de gastos, que é uma questão importantíssima para a gente discutir. Esse tipo de legislação, elas foram todas de orientação liberal. E o efeito dela, em termos de disputa entre os segmentos de classe que disputam o Estado brasileiro, é de acentuar o constrangimento da política. Da política, como assim? Pessoas que fazem política, né? Que buscam comandar o Estado brasileiro. Em detrimento de quem? Do capital financeiro, do capital econômico, né? Das pessoas de posse, dos bancos, do sistema financeiro, das grandes corporações. Então, assim, podemos também analisar dessa forma. O Bolsonaro e os militares, eles tensionam, como representantes da política, a esse constrangimento que é causado pela política econômica. Mas a política econômica já de 25 anos, e de certa forma eles se beneficiaram muito também. Então, pode ser feita essa leitura também, eu acredito, sobre esse embate entre os dois segmentos. Mas eu jamais colocarei minhas fichas nessa turma aí como capazes, né? Até porque o André meio que deixou subentendido, mas aqui eu vou falar com todas as vezes. Eles apresentaram um slide com 7 páginas. Um slide que esse seria o grande projeto ambicioso dos militares. Um plano Marshall. E não estava parametrizada as tabelas. Então ela saía do eixo, sabe? Aquela aula básica de matemática, o eixo X ele acabava e a curva ela continuava, sabe? Assim, uma coisa realmente é disruptivo, né, a proposta deles. Mas assim, não dá para levar a sério essa turma. É maravilhoso. Cara, os militares... PowerPoint não é... O Estado não consegue mesmo, né? Fazer um PowerPoint decente. Né? Os conservadores são ruins de PowerPoint. O Dallagnol mandou bem demais naquele, né? Não, e não tinha um número, era um gráfico que acho que era só uma reta, era uma cruz extremamente inclinada, mas não tinha número. Eu falei com um amigo meu, falei assim, véi, você entendeu o que é isso? Eu falei, também não. É aquele gráfico Homer Simpson, assim, nós estamos aqui, queremos chegar aqui, traça uma reta. Eu acho que vocês, na descrição da bio desse podcast, vocês deveriam colocar o PowerPoint, cara. Eu acho que isso sintetiza o que nós estamos conversando. Isso é maravilhoso.
Boa. Impressionante esse caráter farsesco, né? Eu tô contemplado nessa discussão aí do nacional desenvolvimentismo, de mentirinha e tudo mais. Vocês têm mais alguma pergunta? Porque senão eu queria voltar à questão da barbárie que o Jean tinha levantado, e eu acho importante a gente dar uma pincelada nisso. Eu também, vamos lá. Por mim tá de Não, boa. vambora. Eu tenho uma perguntinha que destoa muito, assim, né? Eu deixo mais pro final. Pode fazer, velho. Eu vou voltar para outro tema também. Então tá. Destoar. A minha pergunta, assim, é que o comentário do André chamou muita atenção acerca do uso das alcunhas, né? Que é muito comum, assim, dentro da esquerda, né? Você falou, você tá sendo muito liberal, ou seu social-democrata, essa coisa, assim, de você dar uma desqualificada e tal, chamando com alguma categoria. Assim. Então, os liberais tentam desqualificar qualquer coisa que não é liberal, chamando de neodesenvolvimentismo e tudo mais. Eu queria perguntar para vocês aí que estão dentro da academia também, já que o nosso podcast é o Materializando a História, inclusive a silhueta dele, a silhueta do Marx é a capa, né, do nosso podcast. Tio Carlinhos. Então, eu não conheço muito, né, posso até estar falando bosta, que vocês me corrijam, mas assim, como existem economistas marxistas hoje em dia, ou a escola marxista dentro da economia é presente nas grades curriculares aí das pós-graduações, ou das graduações na economia, como é que é isso? E assim, se vocês também não acham que, assim, partindo do ponto de vista marxista mesmo, o debate que é colocado nas mídias de massa é sempre um debate meio unilateral. Assim, é sempre pautado nessa racionalidade econômica, no sentido do seguinte, vamos pegar de exemplo a reforma da Previdência, né? Então você chama alguém lá que é favorável, outro que é contrário, mas eles sempre são assim de bases, de correntes econômicas que, assim, no máximo é social-liberal ou neodesenvolvimentista, assim, nunca se faz presente um olhar assim marxista, de repente, sobre o que é a reforma da Previdência, nos faz presente nesse debate, né, um debate mais amplo. Se vocês concordam com isso também, como que é isso dentro da academia? Existe, não existe? Porque a impressão que dá, assim, que depois que acabou a União Soviética, o marxismo virou só uma filosofia, não tem mais nada a dizer sobre a economia, não tem mais nada, assim, no senso comum, né, no geral, é isso que eu estou dizendo. E até parece, né, Rafa, eu queria só fazer um comentário na sua fala aí, até parece que o Marx escreveu um manual de como vai ser a sociedade comunista, né? Esquece que todo o trabalho teórico e econômico do Marx foi para destrinchar o funcionamento do capitalismo, né, velho? Isso mesmo. Então, na área de economia, é muito difícil, assim, você ter, assim, por exemplo, em todas as escolas que eu participei, tanto a FACamp, a PUC São Paulo bastante, ali você tem, você estuda muito Marx, ali lê muito Marx, lê outros autores, e na Unicamp também, mas, Jean, você me corrija se eu estiver errado, mas nunca é de uma perspectiva muito radical, tá? É sempre uma perspectiva de entender o capitalismo a partir da ótica do Marx, mas aproximando muito mais na sua análise de como é a essência, a estrutura da economia capitalista, mas nunca pautada por um viés de como mudar, ou muito mais uma perspectiva que, em certa medida, até é muito parecida com a do Keynes, de entender como que funciona o sistema capitalista, do que outras discussões de Marx, né, que o Marx faz. Na PUC ainda você tem, talvez, acho que na PUC tem na Federal do Espírito Santo, você tem ali alguns núcleos um pouco mais radicais, que discutem umas coisas mais profundas, mas geralmente a leitura do Marx é o primeiro volume do Capital, mas olhando muito mais para uma perspectiva de que, olha, nós temos desigualdade, o Marx tinha colocado isso, e o terceiro volume, que é a discussão ali de capital financeiro e tudo mais.
nunca se pega realmente uma perspectiva mais revolucionária e muito mais crítica. Você tem, talvez, ali, o Jean foi orientando ali do Plínio e tal, que ali são perspectivas mais revolucionárias. Mas, em geral, é muito mais para entender como funciona a economia capitalista do que discutir mesmo implicações mais profundas, caminhos para sair e tudo mais. Porque a economia, no fundo, ela tem essa tendência não revolucionária, né? É muito mais entender o capitalismo e ver se as forças de mercado resolvem os problemas ou se você precisa do Estado. No fundo, a grosso modo, é essa discussão. Eu acho que é justamente por isso que dentro da mídia, geralmente é a visão liberal que prevalece. Isso é fato. Tanto que me incomodou um pouco quando estava se discutindo ali o fim do auxílio emergencial, porque é o seguinte, acabou a pandemia, então, né? Eles ficam batendo a tecla de que da pandemia, mas ao mesmo tempo eles querem acabar com o auxílio emergencial. Então fica esse discurso meio hipócrita para defender uma visão liberal. E geralmente sempre se chama, isso não só na TV, mas principalmente nos jornais, geralmente você tem um ou dois ali que vão destoar, e geralmente você tem uns 4, 5 colunistas ou analistas que vão nessa linha. Se a perspectiva desenvolvimentista, que é uma perspectiva reformista, ela já é muito atacada, imagine a perspectiva mais marxista, que aí tem um caráter muito mais revolucionário. Então, eu acho que é isso. Acho que a mídia ela tem o viés liberal, ela tem essa crença, e aí a gente pode discutir o porquê. No fundo, eu realmente acho uma discussão profunda, mas acho que é isso. Acho que então o Marx ele é estudado, mas não são todas, tá? É mais esses núcleos mais heterodoxos, como a Unicamp, a PUC, alguma coisa na Federal de Santa Catarina e do Espírito Santo e algumas coisas em Minas também. Mas é muito pouco. O que se discute mais o Marx é a leitura do Capital e estudar o capitalismo em si. Você sabe que eu gostei desse termo que você usou, né, André? Para falar de como o liberalismo opera no campo do discurso econômico. Você falou de crença, e eu acho que é uma palavra que descreve bem o que é o rolê. Uhum. É uma fé, é um dogma, porque você precisa saber se adaptar. A economia, como a gente discutiu, depende, tem muito depende. Então, se você vê que você está num cenário de pandemia, a maior crise dos últimos 100 anos, e talvez uma crise em termos econômicos até mais profunda, talvez, que a crise de 29, por que você vai continuar adotando uma agenda liberal de corte de gastos no momento em que você tem uma profunda crise que pode se transformar numa crise social? Imagine se corta realmente o auxílio emergencial ou a crise social profunda que não ia ter. Então é um dogma que você se mantém mesmo que as coisas mudem, o cenário mude. Né? A ideia do teto de gastos, primeiro que já se provou que não funciona. E outra, por que não pensar em pelo menos alguma flexibilização nesse momento de uma crise histórica? E exatamente, Osmar, é uma crença, um dogma que você se mantém mesmo que o cenário mude. É isso mesmo. Acho que a única coisa que eu queria colocar sobre o ensino do Marx é que, assim, nos lugares que ainda tem o contato com o texto do Marx, ele é enquadrado como autor da economia política, né? Uhum. Então, assim, ele é o cara que vai lá e complementa um debate que existia entre os ditos autores clássicos da economia política, que é o Adam Smith e o Davi Ricardo, e diz que o Marx ele resolve ali uma questão que era da origem do valor. Esse era o debate entre esses economistas, mas é no mínimo curioso, né? Porque um dos textos do Marx é o que sedimenta boa parte da contribuição dele é exatamente a crítica da economia política. Ele se nega a ser um autor da economia política. Ele diz que ele tem que superar essa questão, né? Mas na maior parte dos centros econômicos,
O Marx, quando é dado contato para os alunos, né, de economia, ele é estudado dentro da história do pensamento econômico. Então, assim, já é alguma coisa que foi superada e que reside na história, né? Assim, olha, isso aqui foi escrito ali no final do século XIX pelo Marx, entendeu? Na segunda metade do século XIX pelo Marx. Esse é um texto dele, mas olha, vamos só ter esse contato básico quando tem, porque a tônica é realmente de você afastar o Marx como um pensador, alguém que possa ajudar, né? E na Unicamp, que tem bastante apropriação do Marx, mas dentro dessa lógica que o André falou, né, com a perspectiva de analisar a economia capitalista, principalmente pelas contribuições de crise, né, de como essa economia, no seu evolver, né, no seu desenvolvimento, ela cria as próprias condições para se sabotar, né, de autossabotagem. E aí é uma apropriação dessas contribuições, né, do Capital Financeiro, que é o livro 3 do Capital. Mas é isso, né? E assim, é isso. Como os liberais eles dominam, eles não vão querer discutir isso, porque primeiro, né, o dogma liberal, ele não aceita a ideia da crise intrínseca desse sistema. O sistema não entra em crise intrínseca. E é isso. Eu acho que é isso sobre esse ponto, assim, que eu queria falar. Tá bom? Beleza. Manda ver, Osmar. Então, meus amigos e meus camaradas, estamos batendo, né? Já que o Brasil tem um teto de gastos, nós estamos batendo no nosso teto de horário. Vamos encaminhar para a conclusão e a gente debate essas questões depois, porque o que eu ia dizer era o seguinte, bem rapidinho, né? Não para levantar o debate, mas só para pontuar. O cenário que se aponta, que se avizinha, né? Que parece que vai rolar, é um cenário de uma crise social iminente e gravíssima, porque essa política de auxílio emergencial vai acabar mais rápido do que até mesmo muito economista liberal, ou liberal na mídia está dizendo que tinha que manter. Nós vamos ter um cenário de caos. E aí o Jean disse muito bem que esse capitalismo hiperliberal, né, que também é baseado numa atomização do indivíduo, né, numa desconstrução dos laços de construção de relações sociais, a saída é individual. E ela é individual do ponto de vista do empreendedorismo, enquanto a ideologia que é a solução dos problemas, mas a saída também é individual quando ela acontece fora dos marcos da lei e da ordem. Então, quer dizer, ainda o empreendedorismo é uma saída individual para buscar resolver beco sem saída da crise, não vai resolver, mas que está dentro da ordem. Mas a milícia e o tráfico e a criminalidade e a violência urbana em geral, que pode escalar para o que já aconteceu lá na década de 90, né? Saques a supermercados e essa coisa toda, nós temos essa perspectiva que não é fantasmagórica no sentido de ser distante ou um negócio inventado. É uma perspectiva real. E aí o que eu ia propor para a gente discutir, nós acho que deveríamos discutir isso numa outra oportunidade, talvez reconvidar os camaradas. Vamos discutir esse ponto, assim, eu ganhei uns 15 minutos aqui, o que você acha? Beleza. Vambora. Fechou. Que é a questão, então, do que fazer, né, velho? Diante da minha pista de corrida aqui, desculpa, gente, é só um MotoGP. Diante desse cenário, o que fazer nessa conjuntura? Porque Você tá meio Lenin, hein, Osmar? eu tô O que pra caralho, fazer? velho. Fazer. E é isso, essa é a pergunta de resolver o problema, né? O que vai fazer? Eu quero tratar dessa questão, que é o seguinte, como que eu tô enxergando esse assim, nós estamos vivendo num momento muito especial, né, distópico, né, assim, fazer esse parênteses, mas bastante especial, da perspectiva das mudanças sociais, das mudanças que estão ocorrendo no mundo, nos países. Né? Não é pouca coisa o que a gente está vendo acontecer aqui no Brasil com esse regime, com essa renda básica emergencial. Não é pouca coisa. É uma crise muito profunda da perspectiva da organização da sociedade. Né? Eu até comecei falando com vocês na nossa conversa prévia de que eu estava fazendo uma revisão de literatura no começo desse ano para minha tese. E uma das coisas mais interessantes que eu achei é de um autor muito identificado, né, com esse campo liberal. É um autor que, inclusive, o André deve ter estudado bastante, porque ele produz manuais de macro, que é o Olivier Blanchard. Olivier Blanchard ele é um francês que vai para os Estados Unidos, faz a carreira dele, vira economista-chefe do FMI. Enfim, é um cara que transita nessas esferas de poder. E desde 2011 ele mudou um pouco a perspectiva dele assim, no debate econômico. Ele vem falando, olha, gente,
A dívida é ruim, tem muita dívida? Mas se for essa dívida aqui dos Estados Unidos, que é juros zero, é 0,25, qual é o problema de ter muita dívida? Não é problema nenhum, não há problema, né? Ele dá 2 recados, eu acho aí, né? Do tipo, nós temos que fazer política fiscal, esse negócio de ficar parando de fazer política fiscal, do Estado parar de gastar, esse negócio de teto de gasto, né, pra gente trazer mais pro Brasil, isso é loucura, porque assim, essa nova ordem global, ela vai exigir mais Estado, que é o que a gente começou conversando aqui hoje, né? Mais Estado por quê? Porque tem um negócio que chama China. Quando tem China no jogo, você não pode brincar. Essa é a minha leitura. A minha leitura do tipo, ele falou, solta grana para as universidades, solta grana para o exército, solta grana para as pesquisas, solta grana para a gente segurar a sociedade, porque os chineses estão vindo, né? Essa é a minha leitura mais de política, assim, da coisa. Mas é sintomático que ele vai e nega o argumento da teoria fiscal contracionista lá, né? É a teoria do pessoal dos ultraliberais americanos, que muito tempo foi o que pautou o debate da política fiscal. Esse economista, ele deu uma guinada aí, tá reorganizando muito esse debate fiscal americano, o debate fiscal nos países mais ricos, de que essa ideia de que você tem que ter um regime fiscal bastante equilibrado, bastante às vezes extremamente insensível aos momentos de crise como esse que a gente está vivendo, ele vem sendo combatido desde a crise de 2008 e particularmente, eu citei, desde 2011 por esse economista, e eu acho que ele recebeu uma pá de cal agora no momento atual, com esse auxílio básico emergencial, que não é pouca coisa, né? Vindo de onde veio, tendo o patamar que ele tem, e também tem os efeitos didáticos, né, pedagógicos sobre a população, que de repente se viu cair na conta o valor equivalente a R$ 1.200, quem tem, por exemplo, 2 filhos, mãe solteira. Então eu acho que assim, isso aí vai entrar no caldeirão nosso de conflitos do próximo período. E a agenda dessa coisa de que as mudanças tecnológicas estão vindo, são poupadoras de mão de obra, então vai criar uma massa de desempregados em cima dessa nossa já realidade bastante dura de emprego, né? Isso também potencializa esse tipo de iniciativa, né? A ideia da renda básica, da renda universal. E eu acho que vai caminhar por aí, né? Uma provocação que eu queria depois até ouvir o que o André pensa e vocês, né, da mesa do podcast, é que eu enxergo da seguinte forma, né? Essa estrutura de Estado que foi criada no Brasil, né, de serviços universais como o SUS, como a educação pública, a universidade, ela ocupa uma parcela bastante considerável do que a gente chama de fundo público, né? São os recursos que tem à disposição do Estado. E com essa nova agenda agora, esse sucesso que vem tendo desde o Bolsa Família, agora com o auxílio básico emergencial, com a renda básica emergencial, eu acho que pode ter uma iniciativa de você consensuar a importância desse tipo de mecanismo, inclusive da perspectiva de controle social, né, de diminuir as fricções, os conflitos sociais, conforme você vai desmontando esse aparelho de Estado. Eu não sei exatamente o SUS, porque o SUS ele se mostrou muito importante nessa quarentena, nessa pandemia. Mas, assim, desmontar esse outro tipo de recurso, então você ir drenando recursos da educação e fortalecendo o polo da assistência social dentro do Estado brasileiro. Então, a gente marchar para manter esse tamanho de Estado, ou um Estado mais ou menos com esse tamanho, mas ampliando progressivamente a participação da assistência social dentro desse arranjo. Maiores transferências de renda, né? E por aí vai. Então, assim, eu imagino mais ou menos assim, eu acho que a questão do debate fiscal, o teto de gasto, da forma como ele foi desenhado, ele vai ter muita dificuldade de se sustentar. No ano que vem ele já vai ser ativado as suas cláusulas de exceção, né, que existem dentro do próprio projeto, mas ele não vai se manter de pé por conta dessa nova ordem, das demandas dessa nova ordem internacional e principalmente por conta da experiência atual que nós tivemos com renda básica emergencial. Eu acho que esse debate ele pode se operar dentro do Estado brasileiro, mas enfim, é uma divagação que eu estou compartilhando com vocês, tá bom? Vou parar por aqui que eu estou falando muito. Essa lógica aí, acho que reforça um pouco a privatização do Estado, né? Já prepara ainda mais, acho que a perspectiva liberal do Estado e prepara o Brasil para aquilo que o Osmar vem falando no podcast também, que é o lance da indústria 4.0, né? Que é tipo manter uma galera zumbizando por aí, né? Que tipo só tem o básico mesmo para a existência, porque emprego não tem nenhuma qualidade de nada.
e a economia capitalista continua circulante. Né? É a reprodução fisiológica, né, do ser humano. Né? É realmente Isso. tratar, vai ter o gado no pato e vai ter os seres humanos tratados igual animais de engorda, né, literalmente dentro das casas, né, nos depósitos, né, nos bairros populares e por aí vai. Eu tenho esse entendimento. Eu tenho essa impressão de que essa experiência do renda básica emergencial não foi uma coisa passageira. Eu acho que ela operou grandes mudanças no imaginário das pessoas. Ela deu um alerta para os centros que pensam, né, a reprodução do poder no Brasil, porque assim, a grande questão-chave aqui é você operar uma política liberal, como disse o André, que garante esses privilégios, né, desses super servidores, que garante o privilégio do sistema financeiro, garante o privilégio de quem não paga imposto, e do outro lado você conter os conflitos sociais, porque é muita gente, né, insatisfeita, muita gente alijada dos benefícios do desenvolvimento, né, da vida, né, da vida moderna. Então, assim, eu tenho essa percepção de que esse Estado ele vai ser desmontado em detrimento de uma assistência robusta, hipertrofiada. Um comentário rapidinho também, é o grande lance de mostrar como esses programas assistencialistas, eles não passam, pelo menos na minha perspectiva de entendimento, assim, que é bem, não é nada muito profundo e sofisticada como a de vocês, obviamente, mas é como essas políticas assistencialistas, elas são políticas liberais, né, cara? Elas podem fortalecer essa lógica liberal. Então, mesmo o Bolsa Família, quando a gente falava que fazia parte de uma política social liberal, as pessoas, não, que isso, não é isso, a gente não pratica o liberalismo, nem nada disso, né? O programa petista, quando se discutia, não, que isso, a gente é um entrave ao liberalismo, e na verdade acho que torna mais evidente com esse lance do que está acontecendo agora, porque o auxílio emergencial é uma intensificação do programa Bolsa Família, mas mais distribuído, mais aberto, vamos dizer assim, e com uma maior remuneração, e que mostra, evidentemente, acho que esse lance que o Jean expôs mesmo. Não, exato. Eu sou um pouco mais reformista, né? Eu não sou revolucionário, mas eu acho que o Brasil vai precisar... eu acho que com essa agenda extremamente liberal e de austeridade fiscal, eu acho que o Brasil não sai dessa estagnação na qual se encontra, né? Que o Brasil não cresce, o Brasil está parado um crescimento em 1%, pelo menos desde 2017, fora a queda que teve em 2015 e 2016. Só essas reformas não vão bastar, em alguns casos podem até agravar ainda mais os problemas sociais. Eu acho que a questão-chave para o Brasil sair não só da crise da pandemia, que a pandemia trouxe, mas da própria estagnação que o Brasil já vinha, é um modelo de crescimento mais voltado para o social, no sentido de redução da desigualdade social. Né? Políticas não só de gasto, como comentado, de um auxílio emergencial que provavelmente vai ser reformulado para algum programa social mais duradouro, mas também via reforma tributária, como a gente já discutiu, uma reforma tributária progressista. Acho que outros fatores também, que além dessas políticas sociais focados na renda dos indivíduos, é preciso um modelo de crescimento que leve em consideração a educação e, fundamentalmente, acho que a pandemia mostrou isso, que o setor da saúde, não só no SUS diretamente, no atendimento e tudo mais, mas na própria tecnologia, né? De você desenvolver internamente questões básicas como insumos, ter uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento para vacinas, por exemplo. Então, eu acho que a questão da saúde pode ser que seja um ponto importante do desenvolvimento, não só econômico e social, mas também tecnológico, né? Para o Brasil se desenvolver, e aí até possivelmente gerando empregos de qualidade e renda, além de atender a sociedade. E fora que, acho que também um outro tema fundamental é a questão da sustentabilidade ambiental, né? Eu acho que não vai ser mais possível, acho que a curto prazo, até a curto e a médio prazo, um crescimento econômico que não leve em conta uma melhor gestão
do meio ambiente. A gestão foi até meio iniciativa privada, mas uma melhor que não só reduzindo desmatamento, mas também aproveitando o potencial que o meio ambiente traz para adentrar ali em setores, em segmentos ambientais. Isso é uma discussão que já acontece, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, né, de programas de investimento em setores sustentáveis, né? Eu acho que um dos grandes exemplos é o açaí, ali no Pará, que virou uma fonte de renda e de emprego muito importante. Então, acho que esses são os eixos que eu vejo como uma possível superação de crise e até um desenvolvimento muito mais equilibrado e sustentado a médio e longo prazo. Agora, eu não acho que isso vai acontecer tão cedo. Eu acho que as discussões hoje estão extremamente só focadas nessas reformas, como se essas reformas fossem trazer mudanças estruturais positivas. Eu não acho. Eu acho que administrativa, se realmente trouxer algum desmonte dos serviços públicos, principalmente saúde e educação, a desigualdade vai piorar ainda mais e não melhorar melhorar no sentido da redução, né, da desigualdade social. Então, e fora que a tributária também, como a gente já discutiu, não vai mexer em questões estruturais. Então, e manter esse teto de gasto também vai só piorar ainda mais a situação. Então, é preciso sair um pouco dessa visão curto-prazista de só fazer austeridade, de só o equilíbrio das contas públicas por si mesma e pensar a médio e longo prazo nessas mudanças muito mais estruturais que eu acho que vão ser os eixos de discussão para qualquer política econômica e desenvolvimento no futuro. Cara, eu não caí, eu capotei aqui no negócio, eu tive que agora pegar o celular para conseguir ligar, entrar de novo. Eu não ouvi porra nenhuma do que vocês falaram, mas eu quero dar um pitaquinho para terminar, que é o seguinte, cara, esse lance de política assistencial, como o auxílio, provavelmente vocês falaram disso, mas enfim, como auxílio emergencial, é uma tendência do capitalismo liberal no futuro, né? Especialmente com a pouca necessidade de mão de obra por causa das revoluções tecnológicas. Muita gente está falando disso, né? Até o tiozinho do Facebook lá, o meu sócio no capital aberto, Mark Zuckerberg, já defendeu essa ideia de que é necessário garantir uma renda básica para as pessoas, porque senão o consumo vai simplesmente deixar de existir, e aí o capitalismo vai também deixar de existir. Suplicy fica feliz. Fica pra caramba, o cara era visionário. Só que ele dizia que era uma política de esquerda, na verdade é uma política liberal, né? Eu já tive várias discussões disso com petistas, dizendo, mano, o Bolsa Família, ok, ele tem um mérito muito grande em tirar a gente da miséria, não estou discutindo isso, mas é uma política compensatória liberal. Quer dizer, você tira a oportunidade, a possibilidade de emancipação humana pela via do trabalho, eliminando completamente a possibilidade do ser humano ser protagonista da própria vida. E aí você compensa dando uma bolsa para que ele não morra e para que ele entre no circuito do consumo. Então, é um cenário meio tenebroso de uma reconfiguração do mundo do capital que eu acho que nós vamos ter que enfrentar e eu não sei exatamente como. Maravilha, vamos para o nosso momento de doutrinação. Alguém quer fazer alguma consideração? Podemos tocar? Vamos, que senão o filho do Jean vai ficar... Vamos, senão... o menino. O pai foi comprar cigarro e não voltou. Eu vou gravar isso pra mostrar pra ele, viu? Que não vai ficar mais velho. Isso, boa. Ô, Jean, façamos as honras, então, de você começar com uma indicação aí do nosso momento de doutrinação marxista, uma indicação cultural aí pro nosso ouvinte aí, que tem a ver com a temática. Legal. Eu vou, na esteira aí dessa ideia de que eu acho que o regime fiscal, né, mais restrito, da austeridade está sendo combatido, e eu acredito que é uma ideia poderosa essa daí, eu vou falar de um livro aqui, inclusive de uma editora bastante bacana, da autonomia literária, o livro do Mark Bliss, não sei se vocês conhecem, Austeridade, a História de uma Ideia Perigosa. É um livro muito legal para não economistas, mas que assim, eu li, né, eu acho que muitas pessoas eu sei que lá no Unicamp também leram. Foi traduzido faz 2 anos para o Brasil. Tem o prefácio, inclusive, do professor Beluso, a orelha do Edenilson Paraná, professor da UNB. E ele trabalha com a ideia de que por trás da austeridade realmente tem um projeto de poder, né? Existe um projeto de poder, de controle da sociedade.
e que ela tem impactos que muitas vezes fogem do controle dessas pessoas. Nós podemos até fazer vários paralelos, né, com o Brasil atual, né? E eu também queria indicar um segundo livro, não sei se é possível, mas um livro que eu estou relendo, é um livro muito pequenininho, é um livro que todo mundo tem que ler, um livro de 1992, do Celso Furtado. É um livro que o Celso Furtado ele revê algumas ideias do que ele responde mais ou menos algumas ideias que ele tinha do livro dele de A Revolução Brasileira, que é um livro do início da década de 60, a pré-revolução brasileira. Aí ele meio que responde esse livro, é um livro que chama A Construção Interrompida, Brasil, a Construção Interrompida. É um livro pequenininho, deixa eu ver o tanto de página que tem aqui, ó, tem 80 páginas. E é um livro poderoso, que encara um Celso Furtado bastante pessimista, olhando para o Brasil, que segundo ele, em 92 já tinha sido interrompido como uma construção de um projeto de país. Né? Imagina o Celso Furtado olhando para o país de hoje. Então eu acho que é um livro legal também de ser lido, assim, por não economista. O Celso Furtado sempre foi bastante... E como é bastante didático, né? Sempre teve uma escrita não economicista, e isso é muito legal, né? E eu acho que ele traz... O prefácio dele é muito legal, eu queria ler para vocês. Quem não leu aí, eu sei, os nossos marxistas da bancada não tem o hábito de ler os autores brasileiros, né? Que não marxistas, né? Mas aí ele tá bastante pessimista, mas ele dá uma dica que boa, né? Ele falou, ó, resistir à visão ideológica dominante seria um gesto quixotesco, que serviria apenas para suscitar o riso da plateia, quando não o desprezo do silêncio. Mas como desconhecer que há situações históricas tão imprevistas que requerem a pureza de alma de um Don Quixote para enfrentá-las com alguma lucidez? E como a história ainda não terminou, ninguém pode estar seguro de quem será o último a rir ou a chorar. Esse é o Furtado de maio de 92. É um livro que eu indico para todo mundo. Eu estou relendo ele, inclusive, eu li ele algumas vezes. É um livro que eu leio quando eu caio na distopia de não acreditar em mais nada. É um momento atual. Então é isso. Perfeito. Eu queria agradecer muito o convite de vocês, gente. Eu adorei a conversa, adorei conhecê-los. E eu achei que ficou uma conversa bacana. Fiquei bastante honrado de estar aqui com vocês. Valeu, muito obrigado aí. A honra foi nossa de recebê-lo aqui. Espero que seja o primeiro de muitos. E aí, Andrezão? Eu vou também indicar 2 livros. O primeiro, eu não sei se já foi indicado aqui, mas é o da Laura Carvalho, que é uma grande economista, que é o Valsa Brasileira. Eu sei que ela lançou um novo, mas eu não li. Mas o Valsa Brasileira, ela tem o mérito de trazer discussões teóricas, mas sempre, não só de uma maneira didática, mas encaixando na discussão da economia brasileira recente. Então, vários temas que a gente discutiu aqui, como a agenda de austeridade, o teto de gastos, ela discute lá, inclusive mostrando que o discurso da mídia de que houve gastança nos governos Dilma, não sei o que, não se sustenta nos dados, e ela até tem algumas propostas um pouco parecidas que eu mencionei. Então é um livro excelente. Como eu disse, o novo dela eu não li, mas esse continua muito atual e é muito didático. E o segundo, para quem quiser uma discussão, não digo mais teórica, mas muito mais profunda sobre a teoria econômica, eu vou indicar o novo do professor Beluso, Luiz Gonzaga Beluso, A Escassez da Abundância Capitalista. O Beluso ele tem um estilo de escrita difícil. Já acho que se leu, sabe que é complicado. Mas ali, para quem quer discutir mais a fundo a própria teoria econômica, os seus problemas, as suas questões, mas até filosóficas e tal, é uma excelente dica também. E agradecer também ao Cláudio, ao Osmar, ao Rafael e ao Jean também. A gente não se conhece do Instituto, né? Mas quando voltarmos, será um prazer vê-lo no Instituto. Maravilha. A gente que agradece, André. A contribuição de vocês aqui está sendo amplamente prazerosa e produtiva. Claudinho, Osmar, tem indicação aí? Vou indicar uma bem rapidinha. Claudinho, antes eu quero falar uma coisa. Eu quero dizer que está sendo incrível se é que você pega a referência. Nossa, pra que isso aí, cara? Por que você tá fazendo isso? Manda ver. Tá ligado? Ontem a professora e juíza Valdete Souto Severo, que já esteve aqui acho que 3 vezes, lançou um videozinho que ela tá debatendo as contradições do capital. E ela lançou o primeiro de uma série que ela vai fazer aí no YouTube. Então vale a pena. Nesse primeiro ela está discutindo direito
trabalho, Estado e capital. Vale a pena de ver qual é a função do Estado de Direito nessa sociedade capitalista. Sim, uma lucidez muito grande, muito importante essa discussão, tem 17 minutos e o link vai estar na bio desse podcast. Maravilha, a minha indicação brevemente aqui, como eu não tenho um cabedal aí dentro da parte da economia, né? Vou indicar algo mais vinculado à economia política, que é o curso de introdução ao método de Marx do José Paulo Neto, que vocês acessam aí tranquilamente via YouTube. Acho que dá um panorama interessante aí sobre tudo isso. É isso, meus queridos, todos contemplados. Aqui, mano, você não vai me deixar com indicar nada, velho? Eu achei que aquela fala sua já era... Não, era só pra falar pros caras que foi incrível de verdade fazer esse podcast tá. Foi mal, economístico. Mas eu tô em regime de austeridade intelectual, viu, velho? Então... Então eu vou indicar um filme. Eu tô meio que fazendo um regime de emagrecimento intelectual aqui, porque tá na miséria. Eu tô só tentando não surtar. Tá na e aí miséria eu tenho assistido alguns filmes, tô na miséria da existência mesmo. E aí eu queria indicar só um filme rapidão, que não é sobre economia, não é sobre nada, é um filme hollywoodiano, mas que eu acho que traz uma reflexão interessante sobre o que nos aguarda no futuro na relação entre capitalismo, sociedade, tempo e trabalho, que é O Preço do Amanhã. Fantástico. Que não é uma super, né, uma grande obra crítica, mas que quem tiver uma cabeça crítica consegue fazer umas reflexões bem interessantes. Sim. Tem aquele do Michel Moore lá, o Capitalismo, uma História de Amor, que é da hora também. Né? A gente vai fazer um cine debate depois. Esse é bom pra quem não. Beleza. Da hora. Agora sim, contemplados. Tem uma indicação de filme que discute economia que é muito importante. Não sei se vocês sabem, mas... Manda pra gente. Uma Linda Mulher, vocês já assistiram? Não. Já. Eu nunca vi. Não assistiu? Já. Eu não vi. Quem que era o papel do Richard Gere? A trama é que ele, né, se apaixona por um profissional do sexo. Enfim, aí ele lida com os preconceitos da sociedade. Mas ele era um agente do sistema financeiro que trabalhava com fusões e aquisições. E aí ele tá pressionando uma empresa endividada para ser vendida, né? Porque ele fatiava essa empresa e vendia, né? A parte mais importante. Botava novamente na bolsa, enfim, fazia todos aqueles processos dos anos 90. Então o pano de fundo é isso, né? É uma crítica moral, porque ele se apaixona, ele muda de ramo, né? Se fosse possível isso no Capital. Mas Uma Linda Mulher é um filme de discussão econômica. Né, André? Fala aí. Massa. Com certeza. Sensacional você ter falado isso, Jean, porque eu já assisti alguns filmes de comédia romântica, e aí é muito engraçado, cara. Sempre tem um pano de fundo envolvendo, assim, uma relação econômica muito, assim, obscena ou emblemática. Então, é sempre uma moça que se apaixona por um cara que é do dono da empresa, e aí esse cara tinha uma visão de um capitalismo mais selvagem, aí a partir dessa paixão ele fica mais moderado, mais sustentável. Acho que esse nicho do cinema aí caberia uma análise de economia política altamente profunda, assim, densa. Tem uns filósofos que tratam disso, né? Você sabe, uns filósofos sertanejos que dizem assim, é o amor... Mas não tem um que diz assim, eu não lembro, acho que é um economista até que fala, você ser comunista até os 20 anos significa que você tem bom coração. E se você continua com... ex-chanceler da Alemanha. Nossa, cara, então, exatamente. O Roberto Campos também falava isso. Parafraseou também, né? É isso. Valeu, gente. Muito bom isso aí. Foi bom vocês terem comentado isso aí. Então é isso. Agradecer aí novamente o André e o Jean de terem aceitado aí o convite. Muito foda, gostei pra caralho. Agradecer aí meus colegas. Vocês querem dar um tchau final aí? Só mandar aquele abraço, gente. Obrigado. Valeu, pela abraço. paciência e até a próxima. E obrigado, agradece seu filho, Jean, por favor. Agradece seu filho aí. Vou agradecer o Caetano. E um abração pro Arthur, que é o nosso editor aqui, que é o único que faz com exceção dos convidados, é claro que faz o trabalho sério aí. Por sinal, caiu e nós estamos contando com o robô do Craig que tá gravando pra nós. Vamos ver se deu certo. Exato. Então é isso, meus caros. Foi sensacional. Aguardamos vocês aí na próxima. Muito obrigado pela paciência de estar até aqui. E esse foi mais um Materializando e nos vemos na próxima. Boa, valeu, gente. Obrigado. Valeu, André, valeu. Meu pessoal. Valeu, gente.
abraço.